Bom, a gente conversa com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Bournier, para falar sobre evidências de que algumas adversidades pré-natais contribuem com o desenvolvimento de problemas de refração. Mas por que estou falando sobre isso? Porque uma pesquisa que foi recém-publicada em um dos maiores periódicos científicos do mundo revela que mais de 2,5 milhões de nascidos na Dinamarca de mães com hipertensão arterial durante a gravidez apresentaram um maior risco de alto erro refrativo, incluindo miopia, hipermetropia, astigmatismo. Mas para entender isso, né, Cirilo? Para a gente entender isso como leigo, claro, a gente vai conversar com o doutor Leôncio Queiroz Neto, que é quem entende disso, né? Porque a gente só lê e não entende nada. Doutor Leôncio, boa tarde. Boa tarde, Glaucia. É um prazer estar falando com você e todos os ouvintes aí da Rádio Nacional. Prazer todo nosso estar conversando com o senhor. Doutor Leôncio, o que significa essa pesquisa? Olha, essa é uma pesquisa que eu diria para você de país rico, né? Onde 2,5 milhões apresentaram 39% de um risco de alto erro refrativo. Ou seja, é um número significativo e que mostra que a hipertensão arterial pode trazer alterações no globo ocular do neonato, do feto, quando intraútero. Porque aumentando a pressão arterial, provavelmente nós temos um aumento, alguma alteração do diâmetro antero-posterior. E o que nos preocupa é que nós temos pesquisas aqui no Brasil que a incidência da hipertensão arterial na mulher brasileira é algo importante, certo? Nós temos dos 25 aos 45, ou 30, vamos dizer até os 40, nós temos mais ou menos uns 35%, 33% de mulheres hipertensas, ou seja, quando estão na fase reprodutiva. O senhor falou sobre Dinamarca ser um país rico, né? A gente sabe que temos muitas diferenças, mas essa seria a diferença maior. Aqui também teria problemas por conta dessa pressão arterial alta da mãe? Exatamente. Se lá tem problemas com a hipertensão arterial, que eles denotaram isso, imagine cá, né? Onde nós temos um grande número de mulheres hipertensas que na gravidez podem apresentar um aumento dessa hipertensão arterial. E você sabe, Glaucia, aqui no Brasil os controles, a medicação, tudo é mais difícil, né? Doutor Leôncio, muito boa tarde, é o Cirilo falando. Doutor Leôncio, o senhor disse aí que essa pesquisa, né, parece ser uma pesquisa de país rico, né? Aí eu me lembrei na hora de crianças que nascem subnutridas diariamente, aquela mãe que não tem uma alimentação adequada, que não tem um acompanhamento médico pré-natal, principalmente pessoal do interior, né? Pessoal que luta com dificuldade. Isso aí tudo contribui para esses males que afetam a vista, os olhos das pessoas? Perfeitamente, Cirilo. E nós sabemos a importância do pré-natal, né? Na mãe, na saúde da criança. Porque nós temos um grande número, que eu acho que esse sim é o nosso maior problema, que são as doenças infecciosas. Nós temos um grande número de pessoas com toxoplasmose, com rubéola, com doenças que, dependendo da faixa, da idade intrauterina do desenvolvimento da criança, do feto, você pode ter sérias complicações oculares. A toxoplasmose mesmo, que nós temos uma sorologia positiva em grande número da população brasileira, que é da ordem aí de 60 e poucos %, ela pode afetar em muito
uma criança que tenha, uma mãe que tem uma toxoplasmose e esteja grávida de 2 meses, vai ter uma malformação ocular tremenda. Já quando ela tiver a toxoplasmose e estiver com 6 meses de gestação, é outra afecção. Mesma coisa a rubéola, sarampo. Então nós temos alterações de doenças infecciosas e que essas sim eu acho que são ainda um problema maior para as nossas mães, para a nossa população. Agora, doutor Leôncio, o álcool também, né? Porque hoje em dia todo mundo tá tomando chopinho, né? E tem algumas mulheres que às vezes tomam chopinho de leve, chopinho, né? Era na sua época, né? Porque a juventude hoje em dia, idade fértil, bebe a coisa quente mesmo, né? Hoje em dia ninguém bebe mais chopinho que chopinho da barriga. Não, mas eu estou pensando aquela mulher que está grávida, ela vai pensar assim, não vou tomar uma vodka, eu vou tomar um chopp que é mais leve. Né? Mas quem pensa isso, né, doutor? A mãe tem que pensar no álcool, no tabagismo, né, doutor Leôncio? Você acha que pensa, Cirilo? É isso que eu perguntei pra ele, você acha mesmo? Ainda mais se a gente está falando de juventude, uma juventude que cada dia bebe mais e bebe coisas mais fortes, né? Eu sei porque convivo com jovens nessa faixa etária, entre 20, 25, até 30, né? Hoje em dia a gente está considerando e assim, o consumo de álcool, de bebidas destiladas, até por esse motivo mesmo, né? A sua geração não se preocupava muito com essa coisa de fazer barriga. Hoje em dia todo mundo está preocupado em não ter barriga, mas bebe o destilado. E o cigarro, que hoje em dia me parece, olhando de fora, que eles fumam menos, mas usam vape, que me parece também que é pior, né, do que o cigarro. Uhum. Mas... o tabagismo com vape também é um problema, né? Hoje em dia a farmacologia química que o jovem usa é preocupante, né? E nós temos visto aí uma série de alterações que às vezes as crianças têm ao nascer já, porque nós não podemos esquecer que os olhos das crianças desenvolvem até os 7, 10 anos de idade. Então não é só o ato de nascer. Nós temos que muitas vezes a criança é subnutrida, está abaixo do peso, tem uma carência de vitaminas e não tem uma nutrição adequada. E o excesso de tela, doutor, também afeta essa criança? Teoricamente, então, até 10 anos de idade não deveria ter essa exposição que a gente sabe que as crianças têm hoje em dia. Você lembrou muito bem, Gláucia. As crianças ficam muito na tela, né? E na tela pequena, hein? Porque na minha época, quando você fala de tela, a gente lembrava de computador. Hoje de tablet para menor, principalmente o celular, né? Eu tenho um neto de 2 anos e toda hora, apesar de eu falar, mas santo de casa não faz milagre, não. Ele está lá comendo e assistindo vídeo no celular da mãe, do pai, da avó, né? Ele já criou esse hábito e fica até bravo quando vem propaganda, ele já quer continuar o filme, ele já sabe o que é aquilo, né? Então as crianças hoje estão aprendendo uma dependência digital muito precoce. Isso é preocupante. Certamente nós vamos ter crianças e uma população de míopes muito maior, porque nós aprendemos que a luz solar, a radiação ultravioleta é um mecanismo importante de contenção da miopia. Doutor Leão, o senhor tocou num assunto aí que me chamou a atenção, porque dizia-se que o monitor antigo, a TV antiga, que era a TV bojuda, aquele monitor bojudão, né? Diz que a tela não era muito apropriada para os olhos e sim prejudicava a visão. E os monitores mais modernos, né? As telas mais modernas, os celulares sofisticados, diz que prejudicam menos a visão. Quer dizer que o senhor acha que o senhor não concorda com isso?
Olha, o que acontece é o seguinte, que as pessoas, quando elas estão tendo uma visão mais proximal, ela tem uma acomodação do músculo ciliar dentro do olho e isso faculta o aumento da miopia. Também essas crianças se privam mais da luz solar, que a radiação ultravioleta poderia ajudar a estimular a produção de dopamina, que é um hormônio que contém um pouco o crescimento do globo ocular, porque o míope tem um globo ocular grande. Então nós temos combinações da criança utilizando muito a visão proximal, porque eles se aproximam das telinhas, e também que elas ficam mais dentro de casa e não estão brincando mais no outside, para fora de casa. Então é isso que está fazendo todos os estudiosos a verem a miopia. Nós não sabemos tudo de miopia, mas nós sabemos já algumas coisas que nos levam a tomar algumas prevenções, algumas ideias para evitar que a gente tenha tanto automíope no futuro, porque os altos míopes, eles têm comorbidades oculares, e nós sabemos que quando você tem uma população de tantos milhões de míope, 10% vai ser automíope. E esse automíope acaba tendo maior dispersão pigmentar, que leva ao glaucoma, tem mais chances de envolver catarata mais precocemente, tem alterações retinianas, às vezes é mais propenso a ter descolamento da retina, e também, lá na idade avançada, ter mais degeneração macular, que é a perda da visão central. Então, hoje, quando a gente tem crianças aí que são filhos de míopes, que têm familiares míopes, a gente começa a usar colírio, a usar lentes com tratamentos especiais nos óculos ou lentes de contato com teoria do difocus, para conter essas crianças não tenham tanto crescimento de diâmetro anteroposterior, para ver se seguramos um pouco essa miopia. O doutor Leôncio falou sobre a importância, né, de fazer o pré-natal para poder evitar esses riscos mais graves para o globo ocular, e a gente estava falando agora sobre a exposição às telas, sobre miopia. Eu sou míope, né? Mas assim, na minha época não tinha essas telas que tem hoje em dia, né? Eu nasci um pouquinho antes do celular. Mas, doutor Leôncio, qual a idade... não vamos brigar na frente do doutor Leôncio, não. Doutor Leôncio, qual é a idade que os pais devem começar a levar seus filhos no oftalmologista? Tem algum sinal de alerta para falar assim, essa criança é míope? Olha, Glaucia, eu acho que a prevenção começa desde o nascimento, né? Ali no berçário, a gente já faz muitas vezes o teste do olhinho para ver se não tem aquele reflexo branco, a leucocoria, que o filho de um jornalista conhecido aí, a filha teve e era um tumor. Então nós temos que começar desde o berçário com o teste do olhinho, e aos 3 anos de idade já começar, principalmente quando nós temos pais míopes, parentes míopes, avós, já olhar se a criança está enxergando bem. Hoje a gente já tem como examinar mais precocemente essas crianças. E com esse alerta que vem a miopia, eu tenho visto já algumas crianças que até eram um pouco hipermétropes, mas eu já falava para a mãe, seu filho vai ser míope. E agora com 5, 6 anos já está com miopia, né? Porque a gente já começa a fazer um segmento. Hoje nós temos maneiras biométricas de medir o diâmetro anteroposterior desse globo ocular. Então a oftalmologia é uma das especialidades que nesse desenvolvimento, nesses anos todos, mais agregou tecnologia e está muito familiarizada e pode aplicar esses novos tratamentos. Tá certo, então, doutor Leôncio, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma excelente semana para o senhor e até a próxima, viu? Um abraço aí a vocês e a todos os ouvintes aí da Rádio Nacional.
Obrigado. Obrigada, boa tarde. Bom, a gente conversou, Cirilo, com o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, que falou aí sobre a importância da prevenção, né? Não só no pré-natal, mas desde o nascimento da criança, viu? E é bom as pessoas grávidas, as mulheres grávidas, né, se policiarem melhor e procurar diminuir ou então abolir de uma vez por todas, durante a gravidez, o álcool e o tabaco, né? Para não afetar a criança, coitada, é atingida inocentemente, sem poder se defender, sem poder fugir, não tem nada com isso, não é? Verdade, Cirilo Reis. Vamos de musiquinha, mandar um beijo antes.